trabalho com a oração. Senhor Deus, Pai, aqui estamos na tua casa nesta noite, reunidos, ó Deus, para te adorar. Toma o primeiro lugar, ó Deus, o abençoando, ajudando, nos dando, Senhor, graça, sabedoria para podermos caminhar. Amado e eterno Salvador, estende tuas mãos e continua falando no coração daquele que nos ouve nesta noite. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmão. Vamos adorar a Deus com 291. 291. Glória a Jesus. O de cruz serentio, dela vem, de um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Dei a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-lhe o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar
e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou programar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Aleluia. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Vamos. 108, irmãos. O hino de número 108. Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder. Avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Crentes para Jesus olhai, pela fé sempre sim lutai. Ao inimigo o combater, o evangelho anunciai. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é para ti e mim o caminho, a luz veraz, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o
nosso general e a glória do porvir. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos cantar mais um hino para Jesus. 73, irmãos. 73. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ou vem descansar. Vem, não te detenha, sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem a mim e descansarás. Toma o teu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa pra ti e pra mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviados, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil, volta ao rebanho do teu Salvador. Vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás, gozo, paz perfeita, todo que mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo que contrito a ele vier. Vem a mim e descansarás.
paz. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Amém? Graças a Deus, meus amados, que já temos louvado ao Senhor com dezena. Nosso irmão João vai fazer a leitura e vai continuar com o trabalho. Semana missão, a igreja com a paz do Senhor. A missão do nosso pastor, nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus. Damos a igreja de pé. Livro de Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1, logo depois Daniel, José, Joel, Jonas. Glória a Jesus. Amado Jesus. Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Versículo 14 que nos diz: o grande dia do Senhor está perto. Está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de desolação, dia de treva e de escuridão, dia de nuvens e de desatreva, dia de trombeta e de alarido contra a cidade forte e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro o podem livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Amém. Glória a Jesus. Vamos orar esta palavra em nome de Jesus e orar pelos demais. Precisa de oração, queremos todos nós precisamos de oração. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, meu Deus, por esta palavra. Senhor da glória, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando com o coração da tua igreja, meu Deus, também os ouvintes da palavra de Deus que estão em casa, que possam, meu Deus, entender a sua palavra, Pai. Nesta noite nós te pedimos as tuas bênçãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deixa de sentar. Glória a Jesus. Assim como os pastores nos orientam, nós prosseguimos em nome do Senhor Jesus Cristo, amigos irmãos. Estamos gratos a Deus, né, irmãos, porque Deus tem nos ajudado, também alegra, nosso pastor, irmã Maria, sua esposa, irmão Alex, né, e também sua esposa, né, e cremos que estamos todos felizes, em nome de Jesus, porque estamos juntos e reunidos na casa de nosso Senhor Jesus, né, para ouvir a voz do Espírito Santo através da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos prosseguindo adorando a Deus, vamos ouvir nesta noite a esposa do irmão Alex, e assim nós vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. E assim nós vamos adorando ao Senhor Jesus. Amado Jesus,
Deus é fiel e poderoso e eterno. Aleluia! Deus é fiel. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu não estou muito feliz não por estar hoje aqui não, porque eu nunca me senti tão mal como durante esses dias, depois que eu casei com a Alex, eu não me senti muito bem não. Eu estar congregando aqui em Brejinha, nesse ambiente aqui não, mas Deus sabe da minha vida, da minha história. Quem quiser me julgar, pode me julgar, quem quiser me criticar, pode me criticar. E quem quiser me ajudar, me ajuda. Quem não quiser, Deus conhece o coração de cada um. Aleluia! Vamos louvar o hino do número 208. E antes de eu louvar também, eu vivia reclamando dos meus pais, culpando meus pais por eu ter nascido, né? Mas fazer o quê, né? Se eles me colocaram no mundo, né? Eu não pedi para nascer, ninguém pede para nascer, né? Mas já que Deus escolhe, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Vamos louvar o hino do número 208. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus, receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres desfrutar a paz divina que no mundo não se pode achar. Venha Cristo que te salva, te ensina onde podes esta paz do céu gozar. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres renunciar o bem terreno, crendo em Cristo, grande Salvador. Queres vir após o meigo nazareno, vê-lo um dia lá no céu de resplendor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Amado Jesus. Meus amados, graças a Deus por tudo que Jesus Cristo tem concedido nesta noite em nome do Senhor. Nós vamos também ouvir a irmã Maria, minha esposa. Glória a Jesus. E assim nós vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus.
Jesus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Louvar o Senhor com o hino para honrar a glória de Jesus. É o 304. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Frechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grelha amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Amém. Amado Deus, graças a Deus por tudo que o Senhor Jesus tem concedido em nome de Jesus. Vamos prosseguindo adorando a Deus, vamos levar o socorro da Dama Grande e assim vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. E vamos continuar adorando porque eu creio que Deus está aqui, também está lá do outro lado, eu creio, falando com o seu povo em nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor Jesus nos deu para nós estar aqui adorando esse Deus maravilhoso, que deu a nossa salvação. Por isso nós estamos aqui alegres para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu vou louvar o Senhor com 526. Senhor meu Deus, quando eu mais
esplendor. Relembro, Deus, a glória cintilante que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha a floresta murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o leno tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, seu buscar no lar eterno, quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus, né? Nós sabemos que grandioso é o nosso Deus. Por isso que nós temos que crer e confiar nesse Deus maravilhoso. Que esse Deus, ele tem tudo. Nesse Deus, ele pode fazer tudo em nossas vidas. Por isso que a gente estamos aqui para levar a palavra do Senhor para aqueles que se encontram do outro lado, que não aceitaram Jesus, mas o Senhor está te dando uma chance para que você tenha o arrependimento enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais e não dá tempo para você se arrepender, porque a Bíblia ela afirma dois caminhos, céu e inferno, e está para você escolher para onde é que você quer ir, porque nós sabemos que para o céu não vai de qualquer jeito, é preciso procurar o encontro da palavra do Senhor para poder ter certeza de salvação. Que Deus abençoe. Glória a Jesus. Amados, graças a Deus por tudo que Deus tem concedido nesta noite em nome de Jesus, e nós vamos continuar adorando a Deus, crendo que o Senhor Jesus, Ele é capaz de fazer o que nós não podemos fazer. Ele vai além do que nós imaginamos aqui nessa terra. Deus é fiel e poderoso e eterno para assim continuar ajudando a sua igreja. Nós vamos ouvir o nosso irmão Alex. Ele vai trazer uma palavra de Deus, né, para a igreja, também para os demais que estão vindo,
a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. E creio que não foi. Estamos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Deus é poderoso para continuar ajudando e abençoando em nome do Senhor Jesus. Missão dos irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos irmãos que estou feliz. Sabemos que estamos no melhor lugar, que é o lugar de adoração. É o lugar onde falamos com o nosso Deus. É o lugar, aleluia, louvado seja Deus, que entregamos a Ele o nosso melhor. Que você possa entregar a Deus nesta noite a adoração. Que você possa entregar a Deus, aleluia, uma oração verdadeira e plena, com a convicção que Ele irá realizar sempre o melhor em nossas vidas. E para você que está aí fora, saiba que o melhor caminho ele é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então a igreja se alegra em saber que nós temos um Deus fiel. A igreja se alegra em saber que nós temos um Deus que nós pode depositar a nossa confiança. Sabemos que o inimigo trabalha, aleluia, para que nós não cheguemos até aqui. Porque ele sabe que há um momento, quando chegamos aqui, nós sentimos a presença de Deus, Deus trabalha, Deus cura e Deus liberta de todo o mal. E nesta noite não é diferente. Nesta noite nós entregamos ao nosso Deus o nosso melhor. Que você possa entregar a Deus o seu melhor. Que o seu melhor seja algo especial. Que o Senhor receba, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Então cada um tem sempre algo a entregar ao nosso Deus. Pela misericórdia, aleluia, sabemos que Ele é fiel e poderoso para nos proteger. Quero deixar uma breve reflexão, Lucas, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 38. Lucas 10, a partir do versículo 38 até o 42, que nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia certa mulher por nome de Marta, e o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dizei-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Amém? E Maria, aleluia, louvado seja Deus, escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Mas falando para os amados ouvintes que nos escutam, eu quero entrar subordinado ao tema do Evangelho, algo especial que nos dá um alento espiritual. Aonde nos diz no versículo de número 40, porém andava distraída. E o que eu quero te dizer nesta noite, meus amados ouvintes, que a distraição tem tirado muita gente de estar na casa do Senhor. E quando observamos para o texto, que nós vamos voltar para o texto, nós vamos observar que isso acontece, aleluia, com Marta. E nós observamos algo nesta noite. Marta, porém, andava distraída. Veja, ela andava distraída, sendo que o Senhor Jesus, Ele é a boa parte.
Sempre que, aleluia, observamos a palavra de Deus, observamos o Evangelho de Deus, nós vemos que Jesus, ele não quer crente distraído. Jesus, ele não quer crente, aleluia, cocheando em dois pensamentos, mas sim crente, aleluia, com alvo de vencer. O intuito, aleluia, de Jesus, o intuito daquela visita a Marta e Maria era mostrar a Marta que não adiantava estar distraída, o que importava era estar na casa de Deus, que o que importava era estar servindo ao nosso Deus. Eu olho para o Evangelho, eu olho para a palavra e eu me alegro, aleluia, em saber, aleluia, louvado seja Deus pelos heróis da fé, aleluia, louvado seja Deus, eu vejo, aleluia, louvado seja Deus, tantos homens da fé que levaram o Evangelho, que deixaram, aleluia, escrito, que ficou escrito ali nos heróis da fé, aleluia, louvado seja Deus, e eu vejo que é importante nós guardarmos a nossa fé. É importante nós guardar a fé, aleluia, em Jesus Cristo. É importante nós guardar a fé no Deus que nos tirou lá do lamaçal do pecado e nos colocou aqui neste lugar. E quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra de Deus, aqui fala que há muitas pessoas distraídas. E quando eu volto para a palavra de Deus, aleluia, eu vejo tantas pessoas perdendo, aleluia, o contato com Deus, perdendo a comunhão que Deus tem, aleluia, especial com Ele, deixando muitas das vezes de adorar ao nosso Deus e adorar a Deus estranho. Voltando para o texto que eu quero dizer, aleluia, que a distração tira o crente da presença de Deus, deixa o crente, aleluia, sem fé de adorar, sem fé de buscar, mas o intuito, aleluia, que eu quero te dizer nesta noite, que Jesus, ele mostra, aleluia, a Marta como é bom observar e ouvir Deus falar, aleluia, se escuta nesta noite a voz de Deus falando em teu coração. Se Deus falar em teu coração nesta noite, não endureça o teu coração, porque quando eu olho para o texto, quando eu olho para a palavra de Deus, eu me alegro em saber que Deus preparou um lugar especial para cada um de nós, lugar esse de adoração, lugar esse de servir em espírito e verdade. Talvez tenha faltado nos últimos tempos o desejo de orar, talvez tenha faltado nos últimos tempos o desejo de buscar o Senhor nas madrugadas, talvez tenha faltado nos últimos tempos, aleluia, a observar, aleluia, a Bíblia, a observar como é bom servir a esse Deus. Eu quero te mostrar que a Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Marta o recebe em sua casa, mas será, aleluia, eu digo a você nesta noite, se Jesus, aleluia, viesse na sua casa, aleluia, o que você tinha de especial para dar a Ele. Jesus, aleluia, naquela passagem ali, naquela visita, Ele quis levar o Evangelho, Ele quis mostrar, aleluia, que não importa, sabemos que é primordiais os deveres, aleluia, que temos de fazer, mas a melhor coisa que tem é estar, aleluia, nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Marta recebe em sua casa, mas tinha uma irmã, e essa irmã era Maria. A Maria, a Bíblia diz, quando o texto nos diz que Maria fala de uma mulher, aleluia, louvado seja Deus, que observava atentamente. O que tem faltado nos últimos tempos é observar como Deus tem falado através do seu Evangelho, é observar e parar. Muitas das vezes o crente tem que parar e observar o que Deus quer na vida dele. Deus, ele não quer tropeço, Deus, ele não quer, aleluia, que você ande para trás, mas que ande para frente. E a Bíblia diz que tinha uma irmã chamada Maria, e essa Maria, aleluia, sabe o que é que ela fazia? A Bíblia diz que ela assentando-se aos pés de Jesus, porque, aleluia, muitas pessoas, aleluia, não quer sentar, não quer parar,
não quer observar Deus falar, porque já perdeu o contato com Deus, porque perdeu o desejo, perdeu o alimento espiritual. Mas nesta noite, que o Senhor recupere e dê discernimento espiritual para você saber o Deus que você serve. Marta, porém, andava distraída. O que eu quero te dizer nesta noite: não ande distraído nem distraída adiante, aleluia, do serviço, adiante da situação, mas olhe para Jesus. E a Bíblia diz, aleluia, que Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E ela agora, aleluia, vendo Maria, uma pessoa dedicada na obra, uma pessoa que observava, uma pessoa que parou a escutar Jesus falar. Marta ali fazendo aquelas obrigações, chega, aleluia, até o mestre e fala algo a ele, dizendo, aleluia, louvado seja Deus. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando dele, disse: Senhor, não te importa que minha irmã deixe servir só? Diz a ela, ou então disse-lhe, pois que me ajude. E o versículo 41, já estou finalizando. E respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, em outra observação, veja, Maria estava atento a ouvir a voz de Deus. Esteja atento, meu amado ouvinte, quando Deus falar com você, a você estar atento a ouvir Deus falar. Muitas pessoas, aleluia, perdem a bênção, perdem a vitória, porque não escuta mais a voz de Deus, não para, aleluia, para ouvir Deus falar em seu coração. E a Bíblia diz, respondendo Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, e é essas coisas que têm tirado, aleluia, você de me adorar, e é essas coisas que têm tirado você da minha presença. Marta, Jesus falando abertamente, Marta, o importante é estar na minha presença, é ouvir, aleluia, os meus ensinos, é ouvir a minha palavra. E a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas. E Jesus disse a Marta, olha, Marta, sabe que a melhor coisa que tem é estar ouvindo a minha voz. A melhor coisa que tem é quando alguém para, aleluia, abre o seu coração e diz, Senhor, eu quero te servir e te adorar. Maria tinha esse intuito de parar, de sentir a presença de Jesus ali e observar. Escolheu a melhor parte, no versículo de número 42, nos diz, mais uma só é necessária. Falando abertamente a Marta, olha, Marta, aleluia, não importa o serviço que você faça, não importa o que você está fazendo, há uma coisa, só uma coisa é necessária. Mas uma coisa é necessária, e Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. E meus amados irmãos, Maria escolhendo essa boa parte, aleluia, ao qual não lhe será tirada, é a presença de Deus na vida, constante em saber que Deus trabalha em nossos corações de uma maneira especial. Sabemos que embora os serviços, aleluia, ativos e práticos do crente para Deus sejam primordiais e bons, nossa tarefa primeira e mais importante é o amor e a devoção que expressam na adoração com coração, aleluia, tranquilo, em comunhão, aleluia, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos estar ocupados na obra do Senhor, e nós possamos cada vez mais estar, aleluia, fazendo, aleluia, o que Maria fez, fazendo a obra de Deus, observando, ouvir Deus falar. Se Deus falou e falará nesta noite, diga, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, porque eu preciso, aleluia, reconhecer dentro de mim que Deus é Deus na minha vida, e sem Deus ninguém é nada. Você que está aí fora,
Você sem Deus não é nada, mas o crente que tem Deus, ele tem tudo. Maria nos deu, aleluia, nesta noite, o maior exemplo de servir a Ele, de observar, de parar, aleluia, atentamente a ouvir a voz de Deus. Quando ouvir a voz de Deus, diga: Senhor, obrigado, porque eu preciso ouvir a tua voz, e nós precisamos, aleluia, ouvir Deus falar em nossos corações. Nós precisamos cada vez mais dizer: Senhor, me liberta de todo mal, me liberta, aleluia, me desperta espiritualmente. Eu quero ser, aleluia, louvado seja Deus, transformado. Eu quero ser transformada através do Evangelho, que o Evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo seja primordial em minha vida, que eu seja exemplo. Veja que quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para, aleluia, louvado seja Deus, o que Deus diz a um homem ali na Bíblia, aleluia, ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na pureza, persiste em ler, exorta, ensina e não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia. Veja, nós, aleluia, louvado seja Deus, estamos debaixo da promessa. E por que desprezar? E por que, aleluia, desprezar esse Deus tão maravilhoso? Não despreze o que Deus te deu. Não jogue fora, aleluia, o que Deus tem na tua vida. Porque o Senhor é aquele que dá, mas também é aquele que tira. E que o Senhor nesta noite possa nos dar o maná do céu espiritual. Que o Senhor possa nos revigorar espiritualmente e nos capacitar, porque o mundo aí fora, nós sabemos que já não maligno, mas nós, com o Espírito Santo que habita em nós, nós somos mais do que vencedores, e Deus capacita cada um irmão a vencer cada astúcia do inimigo nesta noite. Que Deus nos abençoe. Continue orando pela minha casa, pelo meu lar. E eu digo a cada um de nós nesta noite: em Cristo nós somos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, eu quero chamar esse pastor desta noite, e ele vai para seguir, né? Palavra de Deus, Deus tocar seu coração, e a igreja continua orando, porque Deus é fiel e Ele é poderoso para continuar falando com a sua igreja em nome de Jesus Cristo. Bom, vamos louvar a Deus comigo, enquanto isso nosso irmão Alex e as instituições que precisam contribuir aqui. Isso não importa também, Deus nos abençoando, abrindo as portas, no nome de Jesus. Nós iremos orar para que esse indivíduo que estão desempregados em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, abençoa teu povo, Senhor, que não contribuir, também aqui estão desempregados, Senhor. Abre a porta, Senhor Deus, do emprego, Senhor da glória, também ajuda teu servo que vai fazer esse trabalho para a tua glória, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Hino de número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, com hóstia verdadeira, em oração de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar, ó desce fogo santo do céu em tu celar. Só temos Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vim voltar, ó desce fogo santo do
Espírito Divino do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo voltar, ó desce fogo santo do céu em do celar. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, nós estamos gratos por estarmos juntos na casa do Senhor, né? E pedindo ao Senhor que Ele continue nos ajudando, né? Estamos vivendo esses últimos dias e que dia difícil, que dia trabalhoso, né? E sem Ele não temos condição, não é? Sem Ele não poderemos vencer. Sem Ele, aleluia, não temos nenhum resultado. Mas, segundo a palavra de Deus, disse Paulo aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Jesus. Então, meus amados, muitas vezes os problemas, a dificuldade nos rodeia, mas nós olhamos para Ele, né? E quando olha para Ele, irmãos, Ele é a nossa força, aleluia. Quando olhamos para Ele, Ele é o nosso refúgio, Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Então precisamos de continuarmos prosseguindo, olhando para Ele, como disse, aleluia, o escritor aos Hebreus. Continue olhando para Ele, que Ele é o autor, amém, de todas as coisas. Então, meus amados, não há, aleluia, dificuldade para aqueles, aleluia, que, aleluia, vai olhando para Ele. Então, a dificuldade vem, irmão, e a gente vamos perseverando, conforme disse o nosso pastor. A angústia vem, vamos perseverando. Ele disse lá na segunda-feira, no ciclo de oração, tudo, aleluia, que vem sobre nós, aleluia, nós vamos perseverando, aleluia, e vamos perseverando com um objetivo que iremos, aleluia, vencer. Por isso, Jesus disse, estás cansado e oprimido, vem a mim. Aleluia, está cansado, está oprimido, precisa de Jesus. E Jesus é aquele, aleluia, que está à porta e bate. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, aleluia, na casa dele, cearei com ele e ele comigo. Agora precisa abrir a porta, precisa, aleluia, dar lugar a ele para que ele venha, conforme ele nos diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se alguém me ama, o meu Pai o honrará. Aleluia, vai eu e o meu Pai e faremos nele morada. Há motivo de vivermos tristes? Não. Aleluia, a Bíblia diz que somos morada. A Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo. Então, meu amado, esta casa, ela está ocupada. Esta casa, aleluia, tem um morador, aleluia, e o morador, aleluia, aleluia, aquele que pode, aquele que faz, aquele que habita, aquele, aleluia, que resolve a nossa causa.
meus amados irmãos, quando olhamos para a Bíblia, aleluia, tantas bênçãos, tantas maravilhas, tantos prodígios, aleluia, e sinal que Deus fez, que nós se alegra. Quando começamos a olhar, aleluia, para as páginas da Bíblia, começamos a olhar, a observar o trabalho de Deus, e a Bíblia nos diz que Ele não mudou, e a Bíblia diz que Ele é o mesmo, Ele vai continuar fazendo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lá em Atos capítulo 16, aleluia, a Bíblia nos diz no versículo 25, glória a Deus, que perto da meia-noite, aleluia, Paulo e Sila orava e cantava hino a Deus, e os outros presos escutavam, aleluia. Então, meu amado, nós como morada, nós como templo do Espírito Santo, precisamos estarmos ocupados, precisamos, aleluia, fazermos alguma coisa, aleluia, para que semeamos, aleluia, alguma coisa, para que mais tarde, aleluia, puderemos ceifar. E aqui a Bíblia nos conta, aleluia, este fato destes dois moços, glória seja dada ao Senhor, que tinham orado, aleluia, e Deus tinha feito o milagre. Então, igreja, precisamos orar, precisamos, aleluia, congregar, conforme está em Sinfonia, aleluia, capítulo 2, congregai-te, congregai-te, você é uma nação que não tem desejo, mas venha congregar, venha estar na casa de Deus, venha adorar a Deus, venha dar o melhor para Deus. E aqui nos diz que perto da meia-noite, aleluia, estavam aqueles dois moços presos, amarrados, aleluia, mas não estavam tristes, não estavam desanimados, porque ele sabia, aleluia, a quem servia, ele sabia a quem estava adorando, aleluia, preso, mas não estava triste, preso, mas não estava desanimado, e perto da meia-noite orava, aleluia, perto da meia-noite cantava em louvor a Deus, aleluia, e diz a Bíblia que, aleluia, os outros presos ouvia, aleluia, e quando, meu amado, de repente, diz no versículo 26, sobreveio, aleluia, um grande terremoto. Veja o trabalhar de Deus, como Deus age, aleluia, na vida daqueles que o temem, da vida daqueles que lhe obedecem, na vida daquele que entrega a sua causa, o seu problema na mão do Senhor. E quando orava, aleluia, quando cantava, aleluia, diz no versículo 26, e de repente veio um grande terremoto, aleluia, e as paredes, os alicerces daquela prisão se abalaram, aleluia, aleluia, orava, cantava e Deus mandava a resposta. Meus queridos irmãos, está precisando, está passando por uma crise, por alguma dificuldade, canta a Deus, louva a Deus, aleluia, ora a Deus e Deus responde a oração. Glória seja dada ao Senhor. Quando Paulo e Sila, aleluia, amarrado, aleluia, os pés da mão, cantava, Deus mandou um grande terremoto, e quando aquele terremoto chegou, abalou, aleluia, o cárcere, os alicerces se moveram, aleluia, e logo foram abertos a porta da prisão, aleluia, Deus é o escape. Glória a Jesus. Aleluia.
Deus é o escape. Aleluia! Você, ó nação, que não tem desejo de congregar. Você, ó nação, que não sabe a quem adora, não sabe a quem serve. Glória seja dada ao Senhor. Mas existe um Deus, aleluia, que cuida, um Deus que zela, um Deus que está presente. As portas, aleluia, foram abertas e foram presos, foram soltos todos os presos. Amado Jesus. Deus é o mesmo. Deus continue te abençoando. Deus continue falando ao teu coração. Aleluia! Deus continue resolvendo a causa. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Aleluia! Quando entregamos a nossa causa ao Senhor, começamos a orar. Aleluia! E Deus faz um movimento. Deus é aquele que conhece a necessidade da nação. Por isso ele enviou o seu filho, aleluia, para resolver a minha causa. Porque estava morto no pecado, estava separado da glória de Deus, e Deus, aleluia, por amar este mundo, mandou Jesus. Amado Jesus. E diz o profeta Isaías que ele tomou sobre si as nossas dores, ele tomou sobre si as enfermidades e o castigo, aleluia, que estava sobre nós, a paz reinou, aleluia, a alegria chegou, a causa resolvida, um novo caminho para nos dar liberdade de voltar para aquele que nos formou. Por isso a Bíblia nos diz que nós somos, aleluia, feitura de Deus, que nós somos imagem de Deus, e por isso nós estamos gratos. Amém, irmão? Deus abençoe a cada um. Que Deus abençoe a você que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus por tudo que Deus tem concedido. Nós temos somente, irmãos, que agradecer a Deus, né, irmãos? Orar agradecendo a Deus nesta noite por tudo que Deus tem concedido, por nós ter ouvido essas palavras do Senhor Jesus, e por cada um que aqui está, que Deus possa continuar ajudando e sempre dando força e graça para continuar caminhando na presença do Senhor Jesus. Não ficar de pé, vamos somente agradecer a Deus por tudo que Jesus tem concedido, em nome do Senhor Jesus. Então nós iremos orar. Somos pastores, vamos orar pelos demais, irmãos que estão doentes, que estão enfermos, para que Deus possa continuar dando graça e tendo de misericórdia de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas doentes, muitas pessoas com problemas, e Deus é fiel ainda para remover o quadro da situação em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, queremos neste momento glorioso e eterno, Senhor, Deus, orar, Senhor Deus, agradecendo a Deus, ó Pai, meu Deus, por esse trabalho que foi realizado, Senhor, meu Deus, pelas vidas, Senhor Deus, que estão enfermos, Senhor, Deus, que precisa da Tua graça, que precisa da Tua ajuda, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar, Senhor, libertando cada vida, Senhor, da glória, e trazendo, Senhor Deus, a nossa glória ao Teu Espírito Santo, ó Pai. Nós também te pedimos por aqueles que estão em casa, Pai, que estão doentes, que estão enfermos, Senhor, e que precisam das Tuas bênçãos, Pai, que o Espírito Santo possa alcançar as vidas também, em nome do Seu Filho amado e Salvador Jesus Cristo, Pai. Também pedimos agora a Tua proteção, Pai, por cada um de nós que todos se locaram nas suas casas, Senhor, que o Espírito Santo continue na nossa frente, nos leve em paz, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor.